A gente já falou aqui sobre como funciona a teoria dos títulos públicos federais, como funciona ali a questão da marcação a mercado, que é diferente de outras rendas fixas que a gente tem. Mas e na prática, como que funciona? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal porque tem vídeo toda semana e me segue também lá no Instagram para não perder nada. Agora, em julho, eu tive um título pré-fixado vencendo e então eu queria mostrar para vocês um pouco mais no detalhe de como ele funciona. Então, recapitulando um pouco de como funcionam os títulos públicos e essa questão da marcação a mercado, né, que é diferente um pouco de como a gente vê ali nos títulos privados. Nos títulos públicos, né, então Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA, os títulos têm um valor definido no vencimento. Então, o Tesouro Pré-fixado é o melhor para a gente dar de exemplo, porque a gente sabe que no vencimento todo título pré-fixado, né, uma unidade do título pré-fixado vai valer R$1.000. Então, o que vai variar ao longo do tempo é a taxa e, consequentemente, o preço dele, para que, acumulado ao longo do tempo, no vencimento dele ele valha R$1.000. O mercado, ao longo do tempo, vai precificando esses títulos. Tem momentos em que o mercado vai exigir uma rentabilidade maior, tem momentos que o mercado vai aceitar uma rentabilidade menor. E aí, nesses casos, né, o que acontece com o preço é que ele é inversamente relacionado com a taxa. Então, quando a taxa está alta, o preço do título está baixo. Quando a taxa está baixa, o preço do título está alto. Então, existe às vezes essa situação da gente querer aproveitar essas variações para comprar um título barato, ou seja, que a taxa esteja alta e o preço esteja baixo, para depois, talvez até antes do vencimento, vender ele em uma situação que aconteça o inverso, ou seja, que a taxa do título está baixa e o preço dele está mais caro. Nesse caso que eu vou mostrar aqui, esse meu título venceu, então eu comprei numa data, combinei uma rentabilidade e levei até o vencimento. E eu sei que se eu tivesse comprado uma unidade dele, ele estaria valendo no vencimento R$1.000. Eu comprei menos, vou mostrar aqui. Mas aí, por que essa questão da taxa e do preço, elas importam, né? Eu vou dar aqui um exemplo pensando em um ano. Um título que está, por exemplo, a um ano do seu vencimento. Se ele está sendo negociado a uma taxa de 10%, o cálculo é quanto que esse título deve custar hoje para que no vencimento ele renda, né, 10% em um ano e no vencimento ele valha R$1.000. Então, a gente sabe, se a gente dividir, né, 1.000 dividido por 1,1, a gente sabe que esse título tem que custar R$909, porque aí eu vou comprar ele um ano antes do vencimento, a essa taxa de 10% por R$909, e esses R$909 vezes 1,1, né, que seria o cálculo para o valor futuro, ele vai te entregar R$1.000. Então, esse é o cálculo. Então, um título que está a um ano de vencer a uma taxa de 10% ao ano, ele custaria R$909 hoje. Se o mesmo título, por acaso, não está custando 10%, né, não está entregando uma rentabilidade de 10%, mas de 20%, o cálculo é o mesmo. Quanto que hoje ele vale para que no vencimento, rendendo 20% nesse um ano, ele valha R$1.000. Então, o cálculo é a mesma ideia. Então, 1.000 dividido por 1,2, porque aqui a gente só está tratando de um ano, resultaria em R$833. Então, você percebe que à medida que a taxa aumentou, foi de 10% para 20%, o preço do título é menor, de 909 ele foi para 833, justamente porque esses dois valores, com essas taxas diferentes, vão dar o mesmo valor final de R$1.000. Então, esse é o cálculo ali da questão da marcação a mercado, que a gente sempre fala na teoria. E tem, inclusive, outro vídeo que eu falei mais sobre isso, e eu vou deixar ele no final aqui desse vídeo. Mas, então, vamos ver o que aconteceu com o meu investimento num Tesouro Pré-fixado 2024. Bora lá? Eu abri aqui, então, o Tesouro Direto, na parte ali do extrato, para a gente olhar o que ele está me contando, que foi o extrato para esse investimento específico.
Então aqui tá falando, ó, o Tesouro Prefixado 2024, que eu tinha no Inter. Em 28 de outubro de 2021, eu investi nele R$ 95,40 a uma taxa de 12,38%. Então, uma unidade do título naquele dia estava custando R$ 733,89. Eu não comprei uma unidade inteira, eu comprei 0,13 dessa unidade. Então, ao longo do tempo, né, o tempo vai passando e existem essas cobranças de taxa, que é a taxa da B3, de 0,04, 0,2, 11 centavos, 12 centavos, até que, inclusive teve mais uma aqui, 12 centavos no mesmo dia do vencimento. E aí, no vencimento, dia 1º de julho de 2024, teve o resgate, né? Resgate automático, porque é o vencimento do título, que ele me pagou, então, R$ 130. Ou seja, lembra daquele preço que eu falei? Que o tesouro prefixado no vencimento, ele sempre vale R$ 1.000. Aqui, dia 1º de julho de 2024, que era o dia que esse título vencia, ele valia R$ 1.000. Eu não tinha uma unidade inteira, eu tinha 0,13% de uma unidade. Então, isso equivale a R$ 130. Na prática, né, ainda cobrou-se esse valor aqui de taxa em cima desse valor, e então eu recebi R$ 129,87, para ser específica. Aqui seria R$ 129,88, mas caiu na minha conta R$ 129,87. Vamos, então, desprezar essas taxas que eu tive que pagar ao longo do tempo, mas ver o que teria sido a rentabilidade de um investimento que eu coloquei R$ 95,40 em outubro de 21 e retirei R$ 130 no vencimento ali, dia 1º de julho. Eu vou aqui pegar, então, a calculadora do cidadão na parte do valor futuro de capital para ver quanto seria essa rentabilidade nesse período. Então, eu tenho aqui 32 meses, eu coloquei nesse investimento R$ 95,40, obtive no vencimento R$ 130. Então, aqui eu estou desprezando todas aquelas taxas que eu fui pagando ao longo do tempo. Quando a gente dá aqui o calcular, ele me dá essa taxa mensal, 0,971741. Só que a gente fica mais fácil de olhar e comparar à medida que a gente pegue o resultado em termos de valor anual. Por isso eu fui atrás de um conversor de taxa de juros aqui para mostrar para vocês quanto valeria no vencimento. E então colocando aquela taxa 0,97, já esqueci, 1741, 1741 significa uma taxa de juros anual de 12,3%. Eu até parei aqui para ir conferir no meu banco o quanto que eu tinha recebido de fato para a gente saber o que teria sido de rentabilidade líquida. E de fato eu recebi R$ 129,87 como o resgate total, que já estaria ali abatido o imposto de renda. Então, essa é a minha rentabilidade líquida, 12,3% ao ano. Na prática, né, eu tive aí essa rentabilidade de 12,3% por praticamente 3 anos. Então, eu diria que foi uma boa rentabilidade líquida para esse período. Foi um investimento muito pequeno, né? Era uma taxa muito boa para um investimento muito baixo. Então, eu fui também conferir qual foi a trajetória do preço desse título ao longo do tempo. E aí, eu achei aqui no Status Invest, né, esse mesmo título. Agora, ele não tem mais um valor porque ele já venceu. Mas a gente pode ver aqui, lembra que a minha data era lá aqueles 28 de outubro de 2021? Quando a gente olha aqui no gráfico, era um dos dias com a das menores taxas aqui. Foi praticamente o fundo do vale. Das menores taxas, não. Dos menores preços, né? Aqui 730 por ali.
Ou seja, foi das melhores taxas que a gente teve ofertada para esse título, desde ali, pelo menos do período que eu consigo ver, que provavelmente é a duração desse título, porque eu coloquei ali 5 anos, né? Então, provavelmente ele foi lançado em fevereiro de 2021, e aí eu peguei ali um dos menores preços, ou seja, uma das maiores taxas que teve nesse título. E aí, eu não tenho essa pretensão de realmente acertar o fundo do vale. Isso daqui foi, de certa forma, sorte. E eu digo de certa forma e não 100%, porque é óbvio que eu investi naquele momento porque eu achei que era um investimento que estava com uma rentabilidade legal. Só que eu coloquei R$95. Se eu tivesse certeza de que aquilo era o fundo do vale desse investimento, no sentido de que era o menor preço que eu ia conseguir e, consequentemente, das maiores taxas, eu teria colocado muito mais dinheiro nisso. Então, não se engane para a pessoa que quer realmente acertar o fundo do vale. Eu não tenho essa pretensão. O meu objetivo com esses títulos públicos, quando eu quero investir neles para pensar nessa marcação a mercado, ou seja, ganhar nessa valorização, ou mesmo para investir para longo prazo e deixar vencer, igual esse daqui, o meu objetivo é acertar vários momentos em que o título está com um preço baixo, ou seja, com uma taxa alta. Eu não tenho a pretensão de acertar exatamente ali o fundo mesmo. Eu vou comprar em vários momentos em que a taxa estiver boa e quando for para vender, se eu não for deixar vencer, eu vou vender também em vários momentos, porque pode ser que chegou num ponto que eu acho que já está um bom momento de venda e aí eu vou começar a vender. Só que pode ser que ele melhore ainda mais e ainda eu vou ter essa margem, né? Ainda vou ter investimento para poder ir vendendo ao longo do tempo. Então, esse tem que ser, ao meu ver, o objetivo quando a gente fala de marcação a mercado. Aproveitar boas taxas e fazer esses investimentos sem a gente saber, né, exatamente qual vai ser o momento para vender, mas pensando que se não for para levar até o vencimento, a gente vai ter que ter paciência e esperar essa curva virar, ou seja, ter taxas baixas e preços altos, porque aí a gente consegue comprar mais barato e vender mais caro. Se eu tivesse vendido antes, pode ser que eu conseguisse fazer essa questão da marcação a mercado e aproveitar também o momento para vender ele por um valor a mais, né, com uma rentabilidade maior até do que eu comprei? Poderia sim acontecer, mas era um valor muito baixo, não acho que ia ser uma grande diferença. Para esse caso aqui, eu sinceramente nem lembro de quando eu fiz esse investimento. E talvez tenha sido até para fazer algum exemplo de vídeo, nem sei. Mas fato é que era só um valor ali muito baixo que caiu na minha conta, não estava nem acompanhando ele, mas venceu e eu quis aproveitar para trazer ele para vocês também. E eu queria por último aqui mostrar o que é essa diferença de marcação a mercado com um outro título que eu ainda tenho em conta, que aí a gente consegue ver a diferença ali de cada uma das curvas. Tem aqui um Tesouro IPCA 2045, então que vai seguir a mesma ideia, só que ele não vale R$1.000 no vencimento, o valor no vencimento é diferente. Mas aqui a gente tem as duas curvas. A gente tem o preço teórico, então seria quanto meu investimento foi rendendo ao longo do tempo se ele tivesse ali acumulando exatamente a inflação mais 6,35%, que é o valor que eu contratei ali na hora do investimento, né? Então, na hora que eu coloquei lá o dinheiro, eu coloquei ali mais ou menos uns R$2.500, e aí coloquei esse valor contratando essa taxa de IPCA mais 6,35%. Se o título fosse apropriar exatamente esse valor de inflação mais 6,35% ao longo do tempo, ele seguiria aqui essa linha azul. Mas acontece, azul escura, né? Só que acontece que esse mesmo título continua sendo negociado. Então tem vez que o mesmo título vai valer mais ou vai valer menos em termos ali da taxa e, consequentemente, o preço do título varia para cima e para baixo também. Então, a gente pode ver aqui que assim que eu comprei, o título valeu um pouco menos. Então, provavelmente ali nos próximos dias, a taxa foi a mais ainda do que IPCA mais 6,35%. Depois,
isso virou, então o meu título estava valendo mais do que a curva. Então, por exemplo, se eu quisesse vender aqui, ele estava valendo mais, me daria uma rentabilidade maior ainda do que o IPCA mais 6,35 que eu tinha comprado. E aí foi seguindo um pouco essas variações. Esse é um título muito longo, então ele vai variar muito mais do que um título ali, sei lá, um IPCA 2029, nem sei se tem. E aí agora ele continua mais alto. Então o valor que esse título está sendo negociado hoje, né, o preço desse título está maior do que o que eu paguei. Porque a taxa, né, que está sendo negociada com certeza está menor do que esse IPCA mais 6,35%. Inclusive, ele mostra aqui que hoje, né, o preço real desse meu título seria IPCA mais 8,28%. Se eu fosse vender ele agora, essa teria sido a minha rentabilidade anual, né? Então, ela teria seguido essa linha azul clara, mais variável, e agora estaria positiva. Pode ser que daqui a 2 meses ela esteja negativa, pode ser que ao longo do tempo ela fique mais positiva ainda. A gente vai ter que ir acompanhando e vendo, e meu objetivo não é levar esse título até o vencimento, mas vender antes e aproveitar dessa variação da marcação a mercado quando o preço do título estiver mais caro daquele que eu comprei também. Isso aqui não é uma indicação de investimento, eu só queria exemplificar, porque eu sei que esse papo de marcação a mercado às vezes é muito confuso, e eu espero que você tenha gostado desse exemplo prático aqui. Se você gostou, dá seu like nesse vídeo, porque é muito importante para o YouTube entender a relevância dele. Se tiver ficado alguma dúvida, me avisa, me manda aqui nos comentários que a gente vai esclarecendo também. Obrigada, investidores, e até a próxima.